pelas laterais da arca para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro e com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo-as com elas a tampa, e ficarão de frente uma para a outra, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Muito bem. A internet ainda não veio, né, irmã? Eu trouxe uma imagem para passar da arca, né, que eu acho que muitos devem já ter visto até em filmes, né? Indiana Jones, né? Lembra do filme? Pois é. E na arca, para você visualizar melhor, pela leitura com certeza você viu isso direitinho, você tem uma caixa de madeira, de acácia, revestida de ouro, uma tampa de ouro puro, e em cima da tampa 2 querubins, e aquela arca tinha um significado. Não sei se você sabe qual é o significado da arca. Alguém sabe qual é o significado da arca? Aliança, muito bem. Mas tinha mais um. A presença de Deus. A presença de Deus. Então, a arca simbolizava uma aliança e a presença de Deus. Dentro da arca, o que tinha dentro da arca? Moisés não, calma. Foi longe. Essa foi longe. O que tinha dentro da arca? A arca é 1,10 m, meu filho. Presta atenção. Lucas já é maior até do que isso. Né? Não dá. As tábuas da aliança, o maná e a vara de Arão. 3 elementos dentro da arca. As tábuas da lei de Deus, a vara de Arão que floresceu e o maná, um pote com maná. Esses elementos da arca têm significado. A madeira, o ouro, a tampa, os querubins, o maná, as leis e a vara de Arão. Tudo tem um significado ali para você entender essa aliança com Deus. Porque a aliança de Deus, eu lembro que eu falei, ela tem um único objetivo: fazer do homem um ser feliz, extremamente feliz. Deus, inclusive, uma vez fala para o seu povo dizendo o seguinte, assim, de uma forma bem relaxada, né? Parafraseando o texto, ele diz: olha, vocês andem na minha presença, cumpram com as minhas leis, vivam os meus decretos, que vocês vão ser felizes e o povo vai ver em vocês a minha glória. E onde vocês chegarem, todo mundo vai saber da grandiosidade do povo. Ninguém vai querer nem sequer levantar a mão contra vocês, porque vão se dar mal quem fizer isso. Agora, se vocês não quiserem, infelizmente não posso fazer nada. Vocês vão passar realmente momentos muito difíceis. Muito difíceis ao ponto até que, se preciso for, e vai ser, vocês vão ter que comer o filho de vocês porque vocês vão passar fome. E foi isso que aconteceu. Você lembra da história? Teve uma época que a coisa estava tão estreita, a fome era tão grande, que teve esse lastimável momento na família, na cidade. Porque a aliança foi quebrada. O pacto foi quebrado. Quando o povo estava com Deus, quando o povo estava firme na aliança com Deus, era ótimo. Momentos maravilhosos. O povo tinha medo, inclusive os povos tinham medo. Me lembrei agora, por exemplo, quando o povo estava para atravessar o rio, entrar na cidade de Jericó, uma cidade fortificada, até o Egito tinha medo deles. E, no entanto, quando os espias entram na cidade de Jericó, eles são ali recebidos por aquela, fugiu o nome dela, Raabe,
recebidos por Raabe, e Raabe declara com todas as palavras: ó, nós sabemos que Deus entregou essa cidade na mão de vocês e que o que ele fez no deserto com vocês, por vocês, e aqui o povo já não tem nem mais ânimo para se levantar porque já viu a morte de perto. Questão de horas, questão de dias. Seria mais ou menos assim se eles vivessem dentro da lei de Deus, mas infelizmente eles quebraram a aliança com Deus. Então vamos olhar para a arca e entender os significados dela, para que a gente possa viver hoje uma aliança, realmente uma aliança que só tenha a ganhar quem fizer a aliança com Deus, ou quem viver a aliança com Deus. Você desfrutar das maravilhas de Deus. Só um detalhe aqui. Não é que Deus é mau, não, né? Tem gente que acha que Deus é ruim, porque matou muita gente no passado, né? É que tipo, parece que está fazendo chantagem, né? Se você não estiver comigo, vai morrer, né? É mais ou menos assim. O mar é Deus. O peixe somos nós. E se o mar pudesse falar, diria assim para você, que é o peixe: não sai de dentro do mar, porque senão você vai morrer. Aí o peixe resolve um dia pular fora da água. O que acontece com o peixe? A água vai lá e mata o peixe. É assim que funciona? Morre. É a causa e efeito, consequência. Então, é mais ou menos isso. Deus está dizendo, olha, a vida existe, mas tem que estar aqui. Vocês foram criados para isso. Então tem que permanecer aqui. Fora daqui não tem jeito. Não tem outra maneira. Né? É assim mais ou menos. Então vamos ver lá o que aconteceu para a gente entender tudo. Bom, a madeira de, quem lembra do texto? Acácia. Madeira de acácia é uma madeira bonita, forte, resistente, durável, mas perecível. Não sei se alguém aqui já viu algum móvel feito de madeira de acácia. Realmente é uma madeira bonita. Eu já tive o prazer de olhar para alguns móveis, né? Depois que eu descobri essa ideia, fui procurar saber, né? Realmente são bonitos, madeira bonita. E quando trabalhada, brilha, fica bonito, né, o negócio. É resistente, é durável, mas perecível. O que significa madeira? Nós, o ser humano. É bonito, feito à imagem e semelhança de Deus. É durável, mas perece. Por que perece? Por que passou a ser perecível? Veja comigo Gênesis capítulo 3, versículo 19. Depois que Adão e Eva comem do fruto que Deus tinha dado para eles como ordem para não comer, e eles comem, o que acontece com eles? Entre todos os castigos de Deus, Gênesis 3,19, Deus chega para ele e diz o quê? Com o suor do teu rosto, você comerá seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Todo mundo vai morrer aqui. Todo mundo. Por mais que a ciência consiga alongar ou abreviar, né, prolongar mais esses nossos dias, né, ninguém vive de eterno. Todo mundo morre. Se não vai de cedo, vai de velho. Mas vai morrer. Né? Por que morre? Porque nós somos perecíveis. Por mais que você lute, por mais que você se preserve, por mais que você cuide da sua saúde, você vai morrer. Triste notícia, dada a notícia, sigamos. Então, quando o homem, aliás, peca contra Deus, Deus agora não se vê em outra posição a de excluir da presença dele o homem. E quando ele exclui o homem, manda para longe, o que acontece? Você vê isso lá em Gênesis 3, 23 e 24. Olha só comigo. Gênesis 3, 23 e 24. Por isso, o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou o quê? Querubins, seres celestiais, a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante
que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho que levava à árvore da vida. O homem foi expulso da presença de Deus. E agora nós temos um ser que está no meio, um ser celestial, no meio, bloqueando esse contato Deus e o homem. Quem é? Quem são? Os querubins. A arca do concerto, o que tinha na tampa? Você leu comigo? Querubins. Então a ira de Deus vem sobre o homem. E agora? Quem vai me defender? Conhece essa frase? Né? Quem poderá me defender? O homem agora está condenado. Não tem mais como ter contato com Deus. Lá no jardim o homem até tinha contato com Deus. Mas pecou. Se tornou perecível. Vai morrer. E os querubins estão no meio, bloqueando o contato entre Deus e homem. E aí Deus põe em prática, ou põe em execução, o seu plano para resgatar o homem. E aí vem então 1 João, capítulo 2, versículo 2, dizendo o seguinte. 1 João 2, 2. Meus filhinhos, diz João, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. 1 João 2, 2. Escrevo essas coisas para que vocês não pequem. 2, 2, perdão, 2, 2. Ah, sim, 2, 1, perdão. 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar ou errar, temos um intercessor chamado por Deus, o justo, Jesus Cristo. Ele é o quê? A propiciação, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus Cristo, a propiciação. Você lembra que a arca tem uma tampa. Nós falamos isso. Essa tampa é de ouro puro. E como é o nome dessa tampa? Alguém sabe? Propiciatório. O nome da tampa era propiciatório. Ou, em outras palavras, Jesus Cristo, que é a propiciação. A tampa agora está entre Deus, os querubins, e o homem. Deus, querubins, Jesus Cristo, que é a tampa, ouro puro, metal precioso, valioso, que não se degenera, não se corrompe, não perde seu brilho, não oxida, igual ferro, é resistente, durável e maravilhoso. E aí vem a tampa, Jesus Cristo. E o que ele quer fazer conosco? O que Jesus Cristo quer fazer com o homem? Colossenses 3,10. Olha só o que Paulo fala em Colossenses 3,10. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Se revistam do novo. A caixa, madeira, revestida de ouro, por dentro e por fora. Quem é o ouro? A tampa, Jesus. Então ele quer nos revestir da sua glória. Ele quer pegar você e cobrir o perecível, cobrir o limitado, cobrir aquele que vai passar de ouro para que não passe, não pereça, não morra. É a intenção de Deus, revestir o homem. O homem está lá, a madeira de acácia está lá, é o homem, mas agora ele está revestido de ouro
e ouro puro. E esse concerto, você viu por fora. Deus, querubins, tampa, arca, caixa, revestida de ouro. Mas eu falei que tinha dentro 3 coisas: as tábuas, a vara e o maná. Esses elementos, aí sim, você vê neste contexto qual é a aliança que Deus quer com você. Dentro da arca, dentro do homem, nós temos que ter 3 elementos e atentar para eles. Quais são os 3 elementos? Primeiro, as leis. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, 23 e 24, veja comigo o que é dito aqui. 1 João 3, 4, depois versículo 23 e 24. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Então, a gente para aqui e pensa: quem daqui não peca? Quem daqui nunca pecou? Mesmo ter sido um, o que eu acho impossível. Mas que seja. Quem daqui nunca errou? Quem nunca fez alguma coisa que realmente desagrada a Deus? Então, todos nós pecamos. Todos nós. Então, todos nós transgredimos em nosso coração as leis de Deus. Mas não é isso que ele quer. E João continua dizendo: o pecado é a transgressão da lei. Versículo 23 e 24. E este é o mandamento, é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós. Ele quem? Jesus, Deus, pelo Espírito que nos deu. Então, repare, dentro do nosso coração tem que ter a lei de Deus, viver a lei de Deus. Porque aquele que se propõe a aceitar este pacto, esta aliança, não pode transgredir a lei de Deus. Não pode. Não pode simplesmente dizer: não vou fazer, não aceito, não quero. Não pode. Isso é rebelião contra Deus. Não é assim que funciona. Então, aquele que obedece à lei, os seus mandamentos, permanece nele. E ele permanece em nós. Está revestido. Mas você e eu somos pecadores. Ainda erramos. Mas eu costumo dizer que esse erro é um erro, como eu já falei aqui, é como se fosse um acidente. Um acidente, é um acaso, aconteceu, infelizmente. E uma vez eu citei aqui, tem gente que não ouviu, que não estava aqui no dia, é como se pegássemos o nosso carro, né, Átila? Vamos pegar o nosso carro, vamos fazer um passeio e resolvesse sair matando todo mundo pela rua, atropelando, batendo, derrubando. É assim que funciona? Não. Acidente é quando você sai com todas as boas intenções e atenção e, infelizmente, acontece um infortúnio e você bate ou atropela. Né? Isso é acidente. Você não sai para fazer isso. Você sai para, justamente, com toda a atenção para evitar isso. É a vida do crente. Você tem a lei, você conhece as leis e luta para viver dentro daquilo. Acontece que, de vez em quando, você vai tropeçar. Eu vou tropeçar, nós vamos tropeçar, vamos pecar. Mas temos uma tampa agora que nos protege da ira de Deus. Por isso que quando você coloca as leis de Deus no seu coração, essa tampa está te guardando e protegendo. Porque a ira de Deus vem. E quando ela vier, o que ele vai ver é a tampa. Ele vem do alto. E vai olhar para o lado da caixa e vai ver ela revestida de ouro. Material da tampa. Não vai ver a madeira. Não vai ver a madeira de acácia perecível, mas vai ver a tampa. Porque a lei de Deus está dentro do seu coração. Se a lei de Deus não estiver no seu coração, não é a arca, não tem aliança, não tem conserto com Deus. Mas além das leis, tinha a vara, nós vimos isso. E Números capítulo 17, versículo 8 a 10, vejam a respeito disso. Números capítulo 17, versículo 8 a 10. No dia seguinte, o que é isso? Para você entender a história.
Houve uma rebelião no meio do povo. Datã, Coré, Abirão se rebelaram contra a autoridade de Moisés e de Deus. Criaram um tumulto e depois daquele tumulto todo, Deus mandou se afastar deles porque esse pessoal rebelde Deus mataria. E o Deus matou. Mas nem todo mundo morreu. E os que ficaram vivos, meio na surdina, né, foram reclamar com Moisés. Você está pensando o que, Moisés? Não é assim que funciona, não. Não. Esse negócio está errado. Esse comando está fora de ordem. É como se fosse num quartel, o sargento, o general, o sargento, o cabo, o tenente chegasse para o general e falasse: você está todo errado aí, não vou aceitar teus comandos. Quem disse que é você? A ordem vem de cima, mas não estou aceitando você, não. Não queremos você. Vai fazer isso. Vai dizer que não é. É cadeia, isso mesmo. Cadeia. Tem que aceitar. Queira ou não, goste ou não. Tem que aceitar, é a ordem. E então aquele povo se rebelou. Morreu muita gente. Deus mandou praga. Matou mais gente. Mas mesmo assim o pessoal ainda questionou. E aí então Deus, instruindo Moisés, disse: faz o seguinte, chama os líderes de cada tribo, 12 tribos. E cada um põe a sua vara, que representava a autoridade, né? Comando, coloque a sua vara dentro do templo. No dia seguinte, a vara que florescer é a tribo, é o povo que vai liderar, que vai estar sob o comando, sacerdócio. E aí, no dia seguinte, depois eles têm colocado, diz o texto, entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha florescido, brotado, e produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Interessante isso. Interessante esse texto. Você poderia até dizer assim, não, mas a vara, então, no seu último fôlego, botou lá um pouquinho de seiva e colocou uma florzinha para fora. Você ainda poderia até dizer isso. Só que, além disso, diz o texto, que floresceu, ainda deu amêndoas maduras. Só produz amêndoas maduras, ou qualquer fruto, qualquer vara, se tiver viva, fincada na terra, puxando seiva, regada, aquele negócio todo. Se você derrubar, acabou. Não brota mais. Na sua última folha de vida, ainda coloca algumas folhinhas, mas acabou, morreu. E com aquele momento, então, ficou declarado o seguinte, versículo 10. O Senhor disse a Moisés: ponha de volta agora a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Dentro do nosso coração, tem que ter a sujeição, a submissão ao comando de Deus. Isso não é só exterior, porque Deus, quando olha para você, Ele conhece o seu coração. Não adianta você praticar só a lei. Não matarás, não furtarás, não terás, tudo não. Não adianta você ali manter firme. É como se Deus, conhecendo nossos corações, chegasse para você e dissesse a mesma coisa que Ele disse para aquele rapaz lá atrás no Velho Testamento, no Novo Testamento, né, no dia de Cristo. Ah, mas isso tudo eu faço desde pequeno. E era verdade, porque Jesus Cristo, não, você está mentindo. Não, ele fazia direitinho, cumpria a lei direitinho. Mas ele diz o que para aquele rapaz? Falta-te uma coisa. O quê? Colocar dentro no seu coração o comando, o controle, a submissão à vontade de Deus. Não se rebele. Porque todo homem que se rebela por Deus, ou para com Deus, infelizmente não pode fazer aliança com Deus. Não tem como. Não está revestido, não tem a tampa. Então, quando Deus vier, a sua ira descer, ele não vai ver nada a não ser uma caixa comum qualquer que vai ser perecido, vai ser destruído. Não tem como. Olha que coisa interessante. Mas aquele que coloca a vara de Arão dentro do seu coração, representando o comando, representando a submissão, representando o estar debaixo da vontade de Deus, esse aí está protegido.
Mesmo que venha a errar, já falei isso. Mesmo que venha a falhar uma vez ou outra, ele está protegido. Isso não é desculpa para sair fazendo tudo o que quer e pensa. Não é isso. Não é isso. Mas aquele que coloca a sua vontade em segundo plano, e sim a vontade de Deus em primeiro plano, buscar primeiro as coisas de Deus, a sua justiça, as demais coisas, diz o texto, serão acrescentadas. E caminhando para o fim, tinha também o vaso de maná. O que é isso? Alguém sabe? Um alimento que Deus mandou do céu. Só uma curiosidade. O que significa maná? Você sabe? Hã? Maná significa, que é isso? Eu falei agora, né? Dei a dica, ninguém pegou ainda. Né? Quando o povo viu aqueles pães aparecendo no dia de manhã, eles simplesmente disseram assim, que é isso? É maná. No hebraico, man. Tinha sabor de mel. Deveria ser gostoso, né? Comer aquele pãozinho, sabor de mel. Vocês já comeram pão de mel? Deve ser muito melhor do que aquilo. Mas vamos lá. O que significa isso? Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3. Êxodo 16, 2 e 3. O que significa isso? No deserto, diz o texto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome a toda essa comunidade. Olha que coisa interessante. Eles estão dizendo o seguinte, olha Moisés, era muito melhor lá no Egito, onde eu era escravo, onde eu era chicoteado, onde tinha que trabalhar de sol a sol. Lá era muito melhor, né, sofrendo todas as dificuldades da escravatura. E lá estava ótimo. Antes tivesse morrido lá, porque lá pelo menos tinha comida. Tinha carne, tinha pão. Ora, Deus quando trouxe o povo para o Egito, tirou o povo do Egito, não tirou assim, vão e está tudo certo. Não, ele fez uma opção de coisa. Imagine você já viu algum mar se abrir diante de você e atravessar você aquele mar de pés seco? Eu nunca vi. Pois Deus fez isso na frente daquele povo. Você já viu, de repente, uma praga bater numa nação, ou várias pragas baterem numa nação do Egito, e não bater na tua porta? E você está lá no meio? Coisa interessante, né? E não foi uma, não. Foram muitas, foram 10. Todas as 10 pragas bateram na porta de todos os habitantes do Egito, mas não bateram na porta dos israelitas. Deus mostrou muitos sinais e maravilhas quando saiu do Egito e foi atravessar o mar e depois. E agora o povo vai reclamar. Mas por que isso aconteceu? Deuteronômio capítulo 8, 3. Assim Deus diz o seguinte, assim Deus os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, os seus antepassados, conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O que Deus fez acontecer naquele momento, passar aquela situação, aquela provação, aliás, provação tem 2 motivos, antes melhor. Tem 2 motivos. Primeiro, você passa dificuldades e provações porque você plantou. Eu já falei isso aqui uma vez. Você ganha um salário mínimo. Hoje o salário mínimo está 1.500 e alguns trocadinhos, né? Mas você gasta 2. O que vai acontecer? Você gasta 2. Você ganha 1.500, vai faltar quanto? Vai faltar 500. Aí você recorre para aquele negocinho chamado cartão de crédito, que é uma maravilha, né? Que não é uma benção. Não sabe de nada, inocente. Aí você pega aquele negocinho e vai fazer as compras. Gasta mais 2. Aquele negócio geralmente é bom, né? O limite, né? Alto, né? Tem gente que tem limite alto. Gasta mais 2. Aí no mês seguinte você ganha 1.500. E vem a fatura do cartão. 2. Já estava devendo 500. 2.500. Como é que você vai pagar isso? Aí depois vai reclamar do governo.
vai reclamar do banco, vai reclamar de todo mundo. Esqueceu que foi você que fez. Então, os problemas, as dificuldades, muitas delas, a gente provoca. Mas tem outra. Às vezes é Deus te provando. Deus está querendo ver o que você realmente tem no seu coração. Ele está querendo que você veja o que você é. Você é humilde? Você tem as leis de Deus? Mas será que você se permite ser sustentado por Ele? Será que você se permite ser alimentado por Ele? Porque é Ele que nos sustenta. Nem só de pão viverá o homem. Falta alguma coisa. O quê? A palavra. A palavra de Deus. Veja João capítulo 6, versículo 29 a 35 e depois versículos 57 a 58. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta. Vocês queriam sinal? Então tá. A obra de Deus é esta. Qual? Crer naquele que Ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: Ele lhes deu o comer do pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-vos a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, então dá-nos esse pão. O pessoal era meio difícil de entender, né? Meio complicado. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículos 57 e 58. Da mesma forma, como o Pai que vive em mim, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para... Fechou a aliança. Fechou. Aquele que tem as leis de Deus em seu coração, coloca lá dentro as leis de Deus. Aquele que se submete à vontade de Deus, às ordens de Deus, o comando de Deus. Aquele que depende unicamente a sua vida a Deus, que é sustentado por Deus, fechou a arca, está debaixo da proteção de Deus. Quando a ira de Deus vier e vai vir para todos, quando a ira de Deus vier e não pense em você, que você está fora dela, está enganado. Todo mundo, eu digo todo mundo mesmo, eu inclusive. Mas a diferença está exatamente naquele que tiver como tampa Jesus Cristo, revestido pelo ouro que é o Jesus Cristo. Então, quando a ira de Deus vier sobre, não vai te pegar, porque você fechou uma aliança com Deus. Você tem no seu coração os 3 elementos fundamentais: a lei, o comando de Deus e o sustento de Deus. Fechou. Está revestido. Está feito. Pleno. Completo. Mesmo com a sua falha, como madeira que nós somos, você tem a proteção de Deus. Que coisa melhor do que isso? Mas aqueles que não quiserem colocar dentro do seu coração, da sua arca pessoal, esses 3 elementos, está desprotegido. A única coisa que está entre você e Deus são os querubins. Só que os querubins estão do lado de Deus, é ouro puro. Está lá no céu. Ele não tem função de proteger, pelo contrário, tem a função de botar você para longe de Deus. Lembra do jardim do Éden? Para que o homem não volte? Querubins. A função deles é essa: botar o homem para longe de Deus, proteger o paraíso de Deus. Mas aqueles que têm abaixo dos querubins a tampa propiciatória, Jesus Cristo, revestido do mesmo material celestial, esses estão bem feitos. Olha que coisa linda. Olha quanta coisa a gente percebe nesta aliança com Deus, na presença de Deus. Só pode desfrutar quem? Quem quiser.
a todos que quiserem entregar suas vidas a Deus. É todos aqueles que quiserem ser revestidos do material precioso de Jesus Cristo. E então, fechou o contato, fechou assim. Isso não depende de Deus. Ele avisa, ele manda recados. Você lembra que, além dos querubins, tinha uma espada flamejante que estava lá, fazendo com que o homem não voltasse para comer agora a árvore da vida. E a espada é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo para você isso. Você quer comer da árvore da vida? Ter vida eterna? Só Jesus Cristo. Só isso. E é a palavra de Deus, a Bíblia, que nos aponta esse caminho, esta aliança, esse conserto. Agora faz você o quê? Assina. Chega lá embaixo, assina. Quando você assina esse contrato com Deus, lá no céu, Deus registra no livro da vida o teu nome. Esse fez um contrato comigo. E quando Deus voltar, que olhar para você, Ele não vai poder dizer para você: apartai-vos de mim, malditos, porque Jesus Cristo vai estar do lado dele. Esse é meu, ele fez acordo, ele entregou sua vida. Olha que coisa linda. E aí então ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o céu que está preparado desde a fundação dos tempos para todos aqueles que quiserem. Mas para isso tem que fechar esse acordo. Se você, alguém aqui, não conhece o coração de ninguém, mas Deus conhece o seu coração. Se você ainda não fechou esse acordo com Deus, é hora de pensar direitinho, porque o dia do juízo vai chegar. Hoje ou amanhã, você vai passar. E quando você passar, aí é o julgamento. É o tribunal de Deus. E aquele que não tiver como propiciatório a tampa de ouro, Jesus Cristo, não tem nada para defender. E aí a ira de Deus é executada. Pense nisso. Se você não tem ainda esse acordo com Deus, o faça o mais rápido possível. E aí você verá a grandeza de Deus na sua vida, em que você será visto como uma pedra preciosa pelo nosso Deus, por causa desse acordo. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, trazida aos nossos corações, através do passado, aquilo que Tu deixou para nós, registrado na Tua palavra, para que hoje, ao ler e entender, venhamos a entregar as nossas vidas a Ti, sabendo que em Ti estamos revestidos da Tua glória e protegidos da ira divina, porque o Senhor mandou Jesus Cristo morrer no meu lugar, sacrificando-se assim pelos meus pecados. Muito obrigado, Senhor. Nós não merecíamos, mas o Teu amor para conosco fez com que isso acontecesse. Agora te peço que continue atuando nos corações daqueles que não Te conhecem e, através do Teu Santo Espírito, explique-os, convença-os da necessidade deles fecharem esta aliança contigo, Senhor, para que eles possam desfrutar da glória que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ajuda-nos, te peço. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.